Proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. As proteínas, elas são macromoléculas bastante abundantes nas células vivas, ou seja, estão bastante presentes. Ela possui grande variedade e também grande diversidade de funções biológicas. Essas funções biológicas podem ser no metabolismo, defesa, transporte, estrutural, regulação e estocagem. As proteínas, elas são formadas por unidades monoméricas, que são chamadas de aminoácidos. Todas as proteínas, elas são formadas basicamente por um conjunto de 20 tipos de aminoácido. Cada aminoácido tem propriedades químicas distintas e vai ser determinado por seu tipo de configuração. A combinação das propriedades de cada aminoácido numa proteína, ela vai determinar as características dessa proteína. Como é a configuração de um aminoácido? A gente tem que ter em mente que todos os aminoácidos apresentam a mesma configuração básica que eu estou mostrando a vocês aqui, onde está presente um grupo R, que vai diferenciar cada aminoácido, um carbono quiral, um grupo carboxílica, um grupo amino e um hidrogênio, certo? Os grupos ligados ao carbono quiral, eles podem ocupar duas disposições distintas no espaço, de acordo com as propriedades químicas dos grupos R. Os aminoácidos são agrupados em 5 classes principais, que são o grupo R não polares e alifáticos, o grupo R aromáticos, os grupos R polares não carregados eletricamente, os grupos R carregados positivamente, ou seja, são grupos R básicos, e os grupos R carregados negativamente, ou seja, são grupos R ácidos. O que é cada um grupo? Como é sua estrutura? Ela não faz parte do estudo das proteínas na biologia por primeiro ano. Isso aí, como essa estrutura desses 5 tipos que eu citei, está dentro de um ramo da química que é a bioquímica. E é um pouco mais aprofundado para ser visto agora, certo? No que diferem as proteínas? Elas vão diferir em 3 aspectos. O primeiro, pela quantidade de aminoácidos presentes na cadeia polipeptídica. No segundo, pelos tipos de aminoácidos presentes na cadeia. O terceiro, pela sequência em que os aminoácidos estão unidos nessa cadeia. Os aminoácidos, eles podem se condensar para formar peptídeos. Eles se ligam por meio de reações de desidratação, formando as ligações peptídicas. Na ligação peptídica, sempre ocorre a reação entre o grupo carboxílico de um aminoácido e o grupo amino do outro aminoácido. Esta ligação é bastante estável, pois a hidrólise requer uma alta energia de ativação. A gente tem que observar que o produto final dessa reação, ele vai possuir sempre 2 extremidades. A extremidade amino-terminal, ou N-terminal, que está aqui, que no caso possui como característica o nitrogênio, e a extremidade carbox-terminal, ou C-terminal, ou seja, que é um grupo carboxílica, que possui como característica um carbono ligado a um oxigênio e a uma hidroxila, que é um OH. Essa figura é uma representação esquemática da formação de uma ligação peptídica entre 2 aminoácidos. Vocês podem observar que existe um aminoácido onde como eu falei, onde há
a ligação de um grupo carboxílica de um aminoácido com um grupo amino do outro aminoácido. Por meio da condensação, forma a molécula da água e, consequentemente, o produto do dipeptídeo, onde a gente pode ver que possui duas extremidades, que é o N-terminal e o C-terminal. A arquitetura das proteínas. A primeira estrutura tridimensional dos polipeptídeos é chamada de estrutura primária, onde os diferentes grupos regis dos aminoácidos das proteínas faz com que elas estabeleçam interações entre si, ligações de disulfeto, ligações covalentes, interações como pontes de hidrogênio, interações hidrofóbicas e iônicas, e a estrutura primária ela é determinada pela sequência de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. E a ligação peptídica, nesse caso, ela é rígida e plana. Há interações que fazem com que a estrutura primária de cada proteína assuma novas conformações especiais, que nesse caso vai ser a estrutura secundária. Ela vai se referir à conformação local de alguma porção da proteína, que vão ser seus padrões regulares de enavolamento da estrutura primária. E alguns tipos de padrões são muito estáveis, que são alfa-hélices e conformações beta. As proteínas, elas formam ainda complexo de arranjo de estrutura secundária, gerando uma estrutura terciária. Ela vai se referir ao arranjo global da proteína no espaço. Esse arranjo vai ser influenciado pelo número de posições das estruturas secundárias, ângulos e posições das dobras, classificação quanto à estrutura terciária, que podem ser fibrosas ou globulares. Há ainda algumas proteínas que podem ser formadas por mais de uma subunidade peptídica, assumindo assim uma estrutura quaternária. Muitas proteínas são formadas por mais de uma unidade polipeptídica. E quanto às unidades polipeptídicas em estrutura terciária, elas vão se associar e a proteína vai assumir assim uma estrutura quaternária. As subunidades podem ter funções distintas e também essas subunidades podem ser iguais ou diferentes. Vai muito de acordo com o número de subunidades que vão ser classificadas como trimérica ou tetramérica e assim por diante. As proteínas, elas podem perder suas estruturas terciárias. E se as proteínas forem submetidas às condições diferentes do meio onde elas foram montadas, podendo assim sofrer alterações. A perda da estrutura tridimensional é chamada de desnaturação proteica. Mudanças na temperatura, pH, adição de certos solutos e solventes são as principais causas da desnaturação proteica. O calor, ela vai desestabilizar as interações fracas, que são mais comuns. As alterações no pH alteram as cargas dos grupos R, ou seja, promovem a destabilização de interações iônicas. Os solventes orgânicos destabilizam interações hidrofóbicas. A mudança na estrutura da proteína faz com que ela perca toda a sua atividade e geralmente o limiar é estabelecido no qual a função é mantida. A desestabilização de parte da estrutura causa um efeito dominó, ou seja, vai desmontar toda aquela função que a proteína foi montada para ter. A estrutura tridimensional de uma proteína vai determinar sua função. As proteínas fibrosas apresentam estabilidade estrutural de longa duração, ou seja, tem uma função estrutural.
As proteínas globulares, elas são moléculas mais dinâmicas. Além da função estrutural, um grupo de proteínas denominadas enzimas, elas participam de praticamente todas as reações químicas vitais e, consequentemente, o metabolismo dos seres vivos depende da ação de proteínas enzimáticas, como a gente vai estudar a seguir. As enzimas, elas são proteínas que exercem a função de catalisadores biológicos. Alguns poucos catalisadores biológicos são moléculas de RNA. Elas têm uma alta eficiência catalítica, um alto grau de especificidade do seu substrato, funcionam em soluções aquosas e funcionam também sob condições muito restritas de pH e temperatura. Quanto às propriedades das enzimas, algumas delas desempenham seu papel catalítico, necessitando da ligação de grupos prostéticos. Os grupos prostéticos podem ser íons inorgânicos, cofatores, ou moléculas orgânicas, que são as coenzimas. Podem se manter estáveis por interações moleculares ou por ligações covalentes. Uma enzima pode ter cofatores e coenzimas. A apoenzima, ou a proteína, é o polipeptídico sem um grupo prostético. Uma holoenzima é um polipeptídico mais um grupo prostéticos. Os cofatores e as coenzimas são enzimas de proteínas simples, constituídas apenas por cadeias polipeptídicas. Outras, entretanto, são proteínas conjugadas, que são constituídas por parte proteica, uma ou mais cadeias polipeptídicas, que nesse caso chamamos de apoenzima, combinada a uma parte não proteica, denominada de cofator. Atividade das proteínas. Está muito relacionada com a velocidade das reações químicas. Os níveis de energia livre durante uma reação seguem um determinado padrão. Num pico de energia livre, há modificações internas da molécula que estão ocorrendo, que é, no caso, um estado de transição. A diferença entre os níveis de energia livre nos estados fundamentais e o estado de transição é chamado de variação de energia livre. Há uma alta variação de energia livre que gera reações lentas. Quando há uma baixa variação de energia livre, ela vai gerar reações rápidas. As enzimas atuam diminuindo a energia de ativação das reações bioquímicas. Ou seja, quando há uma baixa energia de ativação, as reações são mais rápidas. Quando há uma alta energia de ativação, as reações são mais lentas. A diminuição da energia de ativação, ela pode ocorrer por meio de ligações covalentes transitórias entre o substrato e a enzima. A transferência transitória de grupos do substrato e a enzima, ela pode alterar a energia de ativação do substrato intermediário, proporcionando um caminho reativo alternativo de energia de ativação mais baixo. A velocidade das reações, elas podem ser influenciadas por fatores do meio de concentração do substrato, pH e temperatura do meio. Cada enzima mantém seus níveis de atividade numa faixa estrita de pH e temperatura do meio, consequência do processo de envelopamento de cada proteína. Vocês podem ver em algumas pesquisas que ainda há inibidores. Inibidores vão ser moléculas que diminuem ou interrompem uma catálise enzimática. Existem dois tipos de inibidores. São os inibidores
reversíveis e os inibidores irreversíveis.